Fala galera, estamos de volta para a segunda temporada do Hora Copo. Eu sou Fernando Nóbrega, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria Ráfia, que ao meu lado está a minha companheira de sempre, Érica Azusa. Oi, gente. Me Boa diz aí o que é que você fez tarde. nesse período de descanso, né? Tudo bem, Fê? A gente está se encontrando hoje, né? Depois do momento de férias, temporada nova do Oracopo chegando, com muitos novos convidados. Vocês vão conhecer já já mais sobre o nosso convidado de hoje, professor Henrique Lucena. Bom, para quem não me conhece, eu sou Érica Azusa, jornalista, professora de comunicação e criadora da Papo de Mídias. E vamos iniciar, então, essa nova temporada, né, Fernando? Exatamente, tem muita novidade para vir esse ano aí, tem muita coisa que aconteceu nesse intervalo que a gente vai falar ao longo dos programas, mas hoje a gente está com um convidado ilustre, professor Henrique, e queria que você se apresentasse um pouco, Henrique. Fala um pouco de você, mas antes de você falar, para a gente não começar esse papo aí de bico seco, eu vou abrir aqui nossa primeira cerveja. E eu vou até aproveitar, Fê, para te responder a pergunta que você me fez e eu não respondi, né? Como é que foi aí essas férias e tal, enquanto você vai abrindo a cerveja? Gente, foi maravilhosa. Olha aqui meu sorriso. Ó, o coração. Foi muito boa as férias. Fui a São Paulo, visitei minha família, passei um tempo lá na roça, como eu costumo brincar, né, com os meus pais, com as minhas irmãs. Conheci gente nova também, tô apaixonada, aquelas. Mas papo pessoal, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. Quem sabe ele não aparece em algum programa. Aí, né? Pois é, né? Mas é isso. E muito feliz de estar aqui de volta ao Hora Copo. A gente vai ter aí um semestre bem recheado, realmente, com muita informação para você que acompanha a gente aqui no YouTube da RAF e também nos perfis da Papo de Mídias. Vamos brindar? Vamos brindar. Vamos Saúde. lá. Então vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu comentar aqui uns detalhezinhos do nosso convidado de hoje. Professor Henrique Lucena, professor de História e historiador, especialista em História Cultural, já trabalha em sala de aula há 25 anos, faz parte do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, mestre em História e Espaço, com pesquisa e dissertação sobre Newton Navarro e a formação da identidade do Rio Grande do Norte, tem cursinho virtual, tem um Instagram recheado aí para quem curte os assuntos relacionados à história, né, professor? Seja muito bem-vindo. E tem muita história para contar pra gente sobre a cerveja, não é isso, Fê? E mais importante que tudo isso que você falou, que é um baita currículo, é que é um grande apreciador de cerveja. Exatamente. Cerveja quando é de verdade, assim, tipo a Rafa. O resto é falso. Meu amigo Henrique, seja bem-vindo. Esse convite surgiu da gente... Ele é um frequentador do nosso Covil, né? E eu sempre gosto de sentar na mesa que ele está, porque gera conversa para mais de metro. E aí eu falei, pô, vamos gravar um podcast lá para falar sobre história, cerveja. Então seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. E principalmente regado, né? Os romanos diziam que no vinho a verdade. Eu digo na cerveja a verdade, porque eles não conheciam a cerveja. Então, por isso, isso que mesmo, colocavam lá. Isso mesmo. Pois eu conheci você no Rota, não foi, professor? No Rota da cerveja artesanal. Foi sim. Foi lá que a gente se conheceu, né? Na realidade, eu já sabia de sua existência do Colégio Nossa Senhora das Neves, não foi, não? Olha! Eu lembro. Quando eu trabalhava lembro de lá? Você, exatamente. Tá. Eu já tô assim, gente, será que ele foi meu professor? Eu quem- sou ex-aluna Neves, quem né? é professor? Mas eu estudei no Neves, Ah. né? Só que você é novinha. Quando eu saí, você ainda estava lá no colégio. E depois, quando você voltou para a assessoria do Colégio das Neves, é que eu estava. Eu era o professor da terceira série. Nossa, mandar um abraço aqui para todo mundo do Colégio das Neves, com o maior carinho. Os filhos do amor divino. Coração. Mas bate quem é forte. professor tem esse mal, né? Sempre encontra alguém. Você é meu aluno? Foi meu aluno? Não sou eu meu professor? Gente, em todo lugar, não é assim, professor? Até nas cervejarias. Porque você, em nenhum lugar, é você. Você é um professor, é um sujeito psicossocial. Né? Você vai pro Carnatal, você bebe, você dá beijo? Não, sou professor. Gente, é absurdo. No Carnatal aconteceu isso comigo. Mas é isso Eu lá mesmo. felizinha com a minha bebidinha, ó. Ex-aluno lá do outro lado. Professora! Gritando aí eu. Né, o sorriso. Mas de um jeito, assim. Mas faz isso. parte. Mas é né? isso, é uma profissão diferente. Porque é uma profissão até com elementos de maior cuidado, né? Porque parece que aquilo que o professor faz verbera de maneira diferente. Mas sim, até porque é um influenciador muito poderoso, né? Nem todo professor de história comunista é ateu, não. Mas que tem poder de influência, tem. Menos para tirar nota boa, mas sim. Olha Isso, ó, modesto. Ô Henrique, como iniciou, né, essa sua paixão pela história?
Rapaz, é bem legal essa questão. Meu pai é historiador, ele era historiador, apesar de ser bancário. E lá em casa sempre teve livros de história, lá em casa sempre teve uma estante recheada de livros, que hoje realmente eu entendo como historiador, que os livros que a biblioteca que meu pai desenvolveu, comprou, adquiriu, era uma biblioteca de relevância. Na época eu não sabia. Mas o que havia de estímulo é que minha mãe colocava os livros, meu pai morreu muito cedo, mas a estante ficou preservada e os livros lá. Era interessante que a gente só podia pegar os livros de acordo com a altura que a gente tinha para poder pegar da estante. Então a classificação era de acordo com... Exato. Legal. Eu achei isso muito interessante. E aí, quando eu fiz 13 anos, minha mãe deu de presente a coleção completa de Júlio Verne. E a partir daí é que esse gosto pela leitura efetivo, com aquela disponibilidade dos livros que eu podia pegar a hora que eu quisesse, fez com que eu acabasse me encaminhando por isso. E no colégio, né, eu acabava tirando as dúvidas dos meninos, na época do pré, né, antes dos simulados, todo mundo se reunia lá no ginásio do colégio, e eu, porque eu também sou ex-aluno do Neves, né? Sim. E aí eu tirava dúvidas, até que dentro de uma história ou outra, apareceu o professor de história, que era Coquinho, né? O professor de história do pré. Fui aluna do Coquinho. Exato, não, todo mundo foi aluno de Coquinho, inclusive eu. E aí um belo dia ele perguntou, tu quer dar uma aula pro teu pré? Eu disse, quero, eu dou. Aí ele disse, então pronto, escolhi o assunto. Aí eu desenrolei Segunda Guerra Mundial, dei uma aula a partir de uma poesia, mas foi uma coisa bem doida, uma poesia de Bertold Brecht, chamada Cruzada das 12 Crianças, que é horrivelmente tensa, mas é uma obra de arte espetacular, mas que deixa você muito reflexível. Aí eu acho que ele gostou muito da ideia de eu ter dado a aula a partir da poesia. Quando terminou o pré, ele perguntou se eu queria fazer história. Aí eu disse, eu não, vou lá morrer de fome. Você vê a visão que a gente tem, né? Não vou nada, não quero fazer isso não, vou fazer direito. Aí tá bom. Aí eu passei na faculdade de direito e ele perguntou se eu queria dar umas aulas lá no cursinho que existia na época, chamado Dinâmico, né? Que em Natal, mais ou menos, os cursinhos eles eram divididos por área. Se você queria fazer humanas, você fazia o direito. Se você queria fazer biomédica, você tinha que procurar o Hipócrates. Se você queria fazer tecnológica, você tinha que ir para o Ferro Cardoso. Então era mais ou menos essa divisão que se tinha. E aí eu disse, não, beleza, vou lá para o Dinâmico. Não teve um determinado momento que ele chegou para mim e disse assim, aí, vou viajar aí pelo Conselho de Educação, não tem ninguém que substitua. Você quer assumir as turmas de cursinho do Dinâmico durante um mês? Esse bicho tá ficando louco, né? Como é que pode? E eu topei. E nessa ele tava louco, você foi na loucura dele? Se ele disse que era pra fazer. E aí aí eu entrei nessa parte. No ano seguinte eu abandonei direito. Já tava achando muito chato, tanto o curso como as pessoas que faziam na época. Né? Sabe assim, cara de peido, que o pessoal olha pra você com cara assim de... Aí eu disse, vai pra porra. Eu disse, não, vou fazer história. E aí entrei no curso de história, um ano e meio depois, que já era professor. Já era professor de história, olha só. Então você foi só se aperfeiçoar, literalmente, né? Porque a faculdade de história, ela lhe permite ter, se você quiser, eu digo muito isso, quem faz a sua faculdade é você. Isso. Não são necessariamente os professores são mais encaminhadores de informação, eles lhe apresentam os caminhos, as possibilidades de você caminhar. E eu conheci um mundo muito mais heterogêneo, eu conheci um mundo muito mais humano, de pessoas, de conhecimentos em história do que em direito. O que em direito até hoje, o que para mim existe é uma monotonia intelectual. Vixe, Maria, isso dá uma polêmica. Enquanto história você tem mas fragmentações. A impressão que eu tenho é que... Posso estar falando a maior merda do mundo, mas, bem, estou aqui para isso, né? É que no direito existe uma vontade muito grande de valorizar a roupagem e não o conteúdo, né? Tanto que você pega aquelas peças, é um monte de coisa ali para falar, um parágrafo, às vezes. Porque... E a história não, é conteúdo puro, né? Substância... Cara, eu acho que é complicado comparar. São duas coisas difíceis. Eu tô comparando uma subjetividade. Exato, é bem abstrato. Minha subjetividade, a minha relação, meu entendimento
Em direito você entra revolucionário e sai reacionário. Você usa o aparato do Estado. Eu tive professores na faculdade, juízes, desembargadores, que a única coisa que eles não faziam era dar aula. Porra, mas se você está operando sobre o conceito de ética, de moral, e você não cumpre determinadas situações básicas, então por que você se propôs a fazê-lo? Sabe? Tipo assim, eu não estaciono em vaga que não é para mim. Mesmo que eu tenha. Eu tenho incrível dificuldade até de cruzar não tem ninguém. Eu paro lá no estacionamento, aí não tem ninguém na minha frente, assim, e em vez de eu dou ré pra sair. Sim. E aí você vê o cara que que constrói o discurso de uma verdade, o discurso de um equilíbrio social. E quando você começa a estudar direito, os teóricos de verdade, principalmente os alemães, como Voening, por exemplo, você começa a ver que o direito ele não é para trazer necessariamente justiça, é para trazer controle social e as relações entre as pessoas. A ideia de direito trazer justiça está muito mais associado a um conceito burguês do século XVIII, iluminista, que quando você vê na prática não funciona necessariamente assim. E o fato é que durante o processo de formação, independente da área que você vai estudar, chega um momento que você acaba comparando, né? O que você está lendo, o que você está interpretando com o que você está vendo, com as atitudes das pessoas. Exato. Né? Então, você relatou aí, poxa, eu vi professores que falavam uma coisa, mas faziam outra. Eu, na minha área, também aconteceu isso. Pois é. Né? Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente ou assistindo, mesmo que seja de outra área do conhecimento, também já deve ter vivido algo nesse sentido, né, Fê? Com certeza. Isso é como você falou, em todas as áreas você vê isso. Né? É natural, ainda mais quando você tem um cara que é para ser a referência, né? O juiz ali da sala de aula, você sempre vai, pô, esse cara, será que ele tem toda essa autoridade para falar isso mesmo? Essa ideia de construção que o direito tem, que o direito é imparcial. Não sei, porque assim, eu estudo muito filósofos e pensadores que são pós-estruturalistas. Então, quando você começa a perceber que as formações, mesmo da ciência, elas são subjetivas, você tem ali toda uma carga ideológica, que eu não estou entrando no mérito se você está certo ou se está errado, mas que impacta aquilo ali. Por mais que a hermenêutica lá do direito, aquela coisa toda da lei, ela estabeleça certas situações, ela está sendo julgada por uma pessoa. Isso. Ela está sendo interpretada, analisada por uma pessoa. Essa pessoa quem é? Qual é o lugar do sujeito que ela ocupa? Como é que ela entende essas relações do mundo? Uma pessoa que ganha, o que ganha um juiz, uma pessoa que sai de uma condição social como juiz, que normalmente é assim, não é sempre, mas qual é a compreensão que ele tem sobre uma agressão familiar, do mundo feminino, sobre o que é uma disputa por um bujão de gás, que para mim e para você, se eu me separasse da minha esposa e ela fizesse a exigência de levar o bujão de gás, eu ia só, beleza. Mas é no mundo da gente, no mundo de pessoas, que um bujão de gás é um patrimônio, e esse cara consegue, ele faz, e você começa a perceber certas situações. Não que em história não tenha. Sim. Mas era o mundo que eu estava aos 17 anos, aos 18 anos. Era o mundo que eu via, o mundo que eu achei monótono pela quantidade de regras que tinha que se perceber. E resolvi abandonar. Coquinho disse uma coisa uma vez, que foi assim, você não pode servir bem a dois senhores. Ou você está em direito, ou você está em história. E aí eu disse... E que é um processo de decisão difícil também, né, professora? Acho que todos nós, em algum momento na vida, passa por esse momento, né? É complicado. De pensar, poxa, a minha carreira está aqui nesse caminho, mas eu estou querendo ir para lá. Eu não tenho condições de seguir os dois caminhos. Eu vou precisar escolher. Né? E essa tomada de decisão não é fácil. Mas, pelo seu currículo, né, já são 25 anos aí de sala de aula, a gente percebe que você escolheu o caminho mais certo, né, para você. E, enfim, a gente percebe muito o quanto você é feliz ensinando história e como você relaciona hoje isso com as próprias curiosidades do Rio Grande do Norte. Antes da gente começar aqui o podcast, né, Fernando, o professor estava falando várias coisas aqui, tanto eu como você, assim, nossa, a gente não sabe disso, a gente não conhece isso, né? Então, conta um pouco pra gente disso, assim, dessas curiosidades, dessas coisas que hoje você usa, por exemplo, as redes sociais para dar visibilidade, né? Essa questão das redes sociais também foi uma coisa muito interessante, sabe? Porque eu sempre fui avesso à tecnologia.
sou, por incrível que pareça, um professor tradicional. Para quem não sabe, antes de começar aqui o programa, ele estava fazendo stories aqui, né? Vai começar a gravação com o pessoal da Influenciador. RAF, não sei o quê. Ei, quem tá falando? Com toda a técnica, viu, gente? Olhando pra câmera, entendeu? Todo assim, ó, falando corretamente. Como é que foi Parece essa até que fez transição? curso com Érica Azul. Pois é. Rapaz, é porque foi assim, eu tinha aversão a isso, eu sempre achei as redes sociais. Olha só, porque quem estuda isso, quem estuda comunicação, entende que o que eu vou dizer agora é um absurdo. Mas eu entendia as redes sociais como o arcabouço da futilidade, o arcabouço da modernidade líquida, fluida, de pessoas que não tinham o que fazer e caíam naquele mundo fake de uma produção imagética. Ok? Pronto, era isso que eu tinha. Só que foi aberto um cursinho, eu fui chamado para ser o diretor do cursinho, e esse cursinho era exclusivamente virtual. E uma das exigências é que eu tinha que abrir o Instagram. Olha, exigência. Eu tinha que abrir o Instagram. É trabalho. É. Aí eu olhei e disse, poxa, e agora? Eu não entendo nada disso, não quero entender, não gosto, e eu não vou ficar postando foto de prato em restaurante sem futuro. Quer dizer, você já chegou assim com um preconceito, 100%. né? Cara, preconceito, eu era quase... Avesso, Se existe totalmente avesso. xenofobia, a rede social era o que eu era. E aí eu pensei, eu disse, eu faço, mas eu posto o que eu quiser. E o que eu quero é usar o Instagram como uma ferramenta de divulgação de história, divulgação de determinadas problemáticas, do estado, da cidade. Né? A nossa cidade do Natal é uma cidade riquíssima. O Rio Grande do Norte é tão rico quanto, mas existem coisas que são abandonadas, são desfeitas, ou porque quem toma conta disso é sem uma formação intelectual suficiente, que eu não acho que a corrupção ela seja apenas a corrupção. A corrupção às vezes parte muito do indivíduo que ele não tem preparo intelectual para estar lá. E eu olhava um lado, olhava o outro, eu disse, não é possível que a cidade da gente fique assim. Eu vou começar a gravar. Aí eu saí com o celular. Era um acusador. Quer dizer, você encontrou uma motivação. Exatamente. Né, para produzir conteúdo. O Instagram, né, foi sendo utilizado, o @prof.henriquelucena, o que é um problema hoje. Por quê? O @prof.henriquelucena. É um problema? Por quê? Porque o Instagram potencialmente aborda certas situações que um professor que lida com o público que eu lido fica vulnerável a determinadas questões. Só para ficar claro, o público que você lida são os alunos de ensino médio. São os alunos. O problema que não é mais são... ensino médio. Ainda é ensino médio? É ensino médio. É o novo ensino médio. Ah, tá. Novo. Prof, aproxima só um pouquinho o seu microfone. É porque eu que fico assim? distante. Ok. E aí, dentro dessa perspectiva, às vezes você fica meio vulnerável a determinadas situações. Entende? Por exemplo, os pais dos meus alunos me seguem. E seguem com fervor, é muito legal. Participa das discussões. Exato. Só que quando eu apresento uma opinião sobre, por exemplo, uma coisa polêmica, a maconha, eu não estou concordando com o consumo. Eu estou explicando uma outra forma de compreensão sobre o que é a maconha. Quando ela foi usada, por quem foi usada, por que ela foi criminalizada quando antes ela não era. Então passou por um processo. Sim. Eu não estou dizendo que você consuma, e eu deixo muito claro. Mas houve, por exemplo, uma insatisfação pelo fato de eu ter abordado o tema da maconha. Mas entenda, não é defender, é como o professor está bebendo. Isso. Entende como é interessante? Sim. Tanto é que hoje quem toma conta das minhas redes sociais já tentou tirar o prof para colocar apenas Henrique Lucena no endereço, né? Sim. Para não mais ter essa vinculação do Instagram meu com essa questão entre educação e isso. E manter só em outro Instagram, que é o chamado estudioso. Sim. Pronto, aí o estudioso eu não coloco nada de bebida alcoólica, não tem esse tipo de tema. São conteúdos de história de maneira geral, mesmo com a pegada da desconstrução de determinados discursos. Que meu objetivo sempre, em sala de aula, sempre me incomodava isso. Determinados posicionamentos, quando você não para refletir sobre o que você diz e o que você fala, você pode até concordar, mas eu vou dizer que a ditadura militar é uma ditadura. Se você concorda com ela ou não, é uma questão sua. Mas você dizer que não houve ditadura, como a gente tem pessoas da própria mídia que dizem isso, políticos que dizem isso, é uma coisa que me incomoda profundamente. Não. Diga que você concorda
E eu tento mostrar. Ou diga que algumas coisas que aconteciam ali era assim, assado e tal, mas agora o cara negar realmente. Negar que não tinha, então assim, é complicado. É porque também eu acho que a gente está vivendo uma época de muita polarização, Exato. né? Então, às vezes, as pessoas elas vão mais no julgamento, enfim, pela crença do que pelos argumentos e fatos históricos. Pois é. Talvez na sua posição, né, como especialista em história, você consegue colocar os argumentos com os fatos, né? Assim, sem simplesmente dar uma opinião. Pois é complicado isso, porque quando você fala dessas construções ideológicas que nós temos hoje, Sim. tudo é ideologia. Uhum. Ora, a marca do Hora do Copo, ela é ideológica, porque não houve uma propositividade aí de escolher cores, formatos, Sim. entendeu? Ele cria uma impactação, o formato dessa mesa, as cores, a roupa que nós estamos usando é São ideológico. escolhas. Eu construo Exato. meu corpo masculino a partir da roupa que eu uso. A Erika está construindo o corpo feminino dela a partir das cores, da roupa, da tiara, do diadema, não sei mais como é que chama isso, na minha época era diadema. Né? Diadema, tiara. Mas hoje em dia me... Arquinho, eu chamo de arquinho. E você tem um podcast também, né? Que nós somos parceiros, né? Inclusive, a Rafa é patrocinadora. E Perfeito. um dos motivos da gente ter alinhado, né? É justamente quando você começou a perceber todos esses elementos nas cervejas, né? Que tinha relação com as figuras históricas daqui e tal. E aí a gente começou a ver que tinha muita coisa a ver, né? Começou a ver que os elementos, os interesses eram muito parecidos. Claro. E foi se juntando. Eu não deixo de ser, mesmo no meu mundo, um influenciador. Todo professor o é. De um jeito ou de outro, ele o é. Ele constrói identidades, ele constrói influências. E o Instagram, ele me possibilitou, mesmo tendo lá muitos seguidores, ele possibilita isso. Tem bastante, gente. Eu acabei de olhar aqui, viu? Tem mais de 6 mil pessoas aqui no perfil. Por favor. Mas assim, né? Coloca comparado... 6 mil pessoas aqui, né? Já me fizeram reflexão sobre isso, porque o esforço que a gente faz para a produção de um material de qualidade, de um material que faça com que as pessoas pensem, é muito grande. Uhum. Não só intelectual, como físico até e financeiro. Né? Mesmo que efetivamente eu não ganhe uma monetarização sobre o Instagram hoje, mas o que eu ganho, no meu entendimento, é tentar fazer, parece meio sonho, mais utópico, mas é fazer com que as pessoas tenham um start de pensar de maneira diferente. E eu estava conversando sobre isso. São 6 mil pessoas que estão lá e querem ouvir. São os alunos que estão lá e querem ouvir. E eu estava conversando que existe eu vi uma determinada propaganda que o produto que uma pessoa muito famosa estava fazendo, né, a divulgação, eu não consumiria, sabe? E eu disse, é um negócio ruim desse, por que ela está fazendo isso? E eu comentei com minha esposa numa casualidade, eu disse, bicho, não sei se alguém chegasse para mim ou me oferecesse centenas de milhares de reais, eu divulgaria um produto que eu não consumiria. Não faz sentido, né? No meu entendimento. Mas também nunca ninguém chegou pra mim pra dizer, ei, quer 1 milhão aí pra fazer a divulgação desse negócio? Não sei. Mas eu acho assim que quando você chega nesse patamar, que chega alguém para oferecer centenas de milhares de reais para você fazer a divulgação, você também já tem a opção de escolher o que você vai divulgar quando você chega nesse patamar, né? Então, realmente, eu acho que é um... Exige responsabilidade, né? Eu acho que Erika, independente se você tem 100 seguidores ou se você tem 100 mil seguidores, quem trabalha com comunicação hoje nas redes sociais tem que ser responsável pelo que fala, pelo que faz. Pois é. Porque as pessoas, elas assistem, elas interpretam, elas pegam como verdade. Sim. Né? Então, a gente... É aquilo. Mesmo com o @prof ou o sem o prof sempre vai estar com você. Exato. É um pouco do que acontece comigo também. O meu perfil é @ericazusa, não tem o prof, mas eu tenho muitas pessoas que me seguem porque me conheceram em sala de aula ou me conheceram na tela da TV. Né? Passei anos trabalhando com telejornalismo. Então, assim, exige da minha parte uma responsabilidade. Eu posso aparecer lá tomando cerveja, eu posso aparecer lá dançando, eu posso aparecer seguindo a linguagem, que é uma linguagem da plataforma digital. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a responsabilidade perante a comunidade que eu construí. Exato. Né? Isso Então, eu acho importante. que todos nós que produzimos conteúdo na internet, você que está acompanhando a gente aqui no podcast também, mesmo que você não produza para monetizar, mas exige uma responsabilidade. As pessoas estão assistindo e é uma coisa, sabe, professor, que eu gosto muito de comentar quando eu tenho oportunidade de falar, por exemplo, com estudantes do ensino médio, pessoal que está no começo da faculdade. Né? Eu falo assim, olha, toma cuidado com o que você posta, porque a sua construção de carreira hoje em dia passa pela internet.
As pessoas, elas observam quem é você na internet. E o quem é você na internet hoje está completamente associado a quem é você no físico. Perfeito. Né? Ainda mais Perfeito. agora com a pandemia, né? Que está tudo no digital. A gente está no digital. É a frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Sim. Exatamente. É por isso que eu disse, são duas observações interessantes sobre isso. A primeira é justificar que tudo isso, eu disse, porque se eu estou sentado com você no podcast e consumo sua cerveja, e você me patrocina no meu podcast, é porque eu não só acho o seu produto de qualidade, como eu acho sua proposta, a proposta da Rafa, a proposta disso aqui, extremamente importante para a valorização da cidade, para a valorização da nossa identidade, para uma reflexão sobre o que nós somos. Porque uma cerveja artesanal, ela não é apenas uma bebida alcoólica. Uma cerveja artesanal é uma experiência subjetiva de sabores, odores, cores, que impacta a nossa memória, que impacta a nossa lembrança, né? Que são memória e lembrança, são coisas diferentes. E a maneira que a Rafa ela valoriza os artistas, os próprios rótulos que são construídos, entende? Então, Exato. eu me identifiquei. Eu acho massa, eu acho legal e indico. E é interessante você estar colocando esse ponto, porque estamos numa mesa de collabs aqui, então, né, Fê? Podemos dizer dessa forma. Exatamente. Porque uma das coisas que também aproximou a RAF da Papo de Mídias é exatamente esse trabalho de comunicação que a RAF faz. Que, enquanto Papo de Mídias, é algo que eu concordo completamente e defendo nas minhas aulas. Né? Eu acho, Fê, que você podia contar um pouco, né, para as pessoas que estão assistindo a gente ou ouvindo o podcast, um pouco sobre essa questão do rótulo, esse contexto aí, a ligação com a história. É, bem isso, né? Porque aqui na nossa região, a cerveja artesanal é uma coisa muito nova, né? Nasceu faz poucos anos. E a gente tinha que levar essa proposta, mostrar o valor do produto, que é muito além daquela cerveja que a maioria estava acostumada a tomar. E uma forma que a gente encontrou de conseguir quebrar esse gelo, né, essa barreira, é justamente levar algo que as pessoas daqui se identificassem. Aí tem toda essa ligação cultural, mostrar também que existem coisas daqui, além daquilo que a gente está acostumado. A gente estava até conversando mais cedo, né, de como tem referências culturais aqui que a maioria das pessoas não conhecem. Né? Então, se a gente puder usar do que a gente sabe fazer, que é a cerveja, para levar um pouquinho dessa cultura, já aproveitar e criar essa identificação e transformar isso numa coisa muito além do que só a cerveja, era um jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo ia sair ganhando, a gente, a cerveja, o consumidor, a cultura, até a economia local, porque a gente faz parceria, como está fazendo aqui. Então, assim, é um jogo que todo mundo sai ganhando. Então, esse sempre foi o mote, né, de tudo que a gente ia fazer. E foi daí que surgiu realmente a parceria com o Papo de Mídias, com os projetos do professor Henrique, né, porque são vários, né, a gente já... São vários projetos. São vários projetos, né? Fala um pouquinho deste podcast que você faz, né, em collab com a RAF e desses outros projetos. Enquanto o professor Henrique vai falar, eu vou abrir uma cerveja aqui, que é uma coisa nova que eu vou tentar fazer. Sem mostrar qual é, a gente vai tomar e depois vai discutir sobre ela. Massa. Oba. O podcast nasceu porque, assim, as aulas de história que eu procuro dar nos colégios e no cursinho, ela tá voltada para o Enem por uma obrigatoriedade. Mas o Enem trouxe uma vantagem, que é a possibilidade de você abordar determinados elementos de maneira transversal em abordar humanas de maneira geral. E nessa abordagem de humanas de maneira geral, você tem temas que você pode abordar de maneira livre. Então, sempre eu procuro dar o conteúdo convencional, mas dentro desse conteúdo permitir que o aluno possa pensar, refletir, desbloquear o cérebro para que ele veja que tudo está ligado. Não existe, né? Por exemplo, uma casualidade entre o nome Galega do Alecrim, a cerveja que foi fabricada, com esse rótulo. Não existe casualidade. Você é que não identificou o porquê. Mas existe uma conversa, existe um diálogo com essas cores, existe um diálogo com o sabor, com a cor, com o odor da cerveja, associado à ideia da Galega do Alecrim, o que é quem é. Pode ser que o artista não tenha pensado nisso, o produtor da cerveja, a pessoa que produziu isso não tenha, mas está ligado, está associado. E aí os alunos reclamavam muito porque eu não colocava em determinados vídeos aquilo que eu queria.
Porque eu tenho por trás uma estrutura educacional tradicional, são as escolas que eu trabalho, é a responsabilidade que eu tenho quando eu levo a camisa dessas escolas, né? E eu construo parte dessas escolas. A relação que eu tenho com as escolas que eu trabalho não é simplesmente um trabalho profissional em que eu vou lá e dou aula. Não, eu me identifico com as escolas que dou aula. E essas escolas usam a minha imagem. Então, eu tenho aquela responsabilidade. Então, eu não posso dizer o que quero, como quero, mesmo que eu tenha vontade. Então, o que foi que eu resolvi fazer? Abrir o podcast. Para que nesse podcast eu dissesse o que eu quisesse, como eu quisesse, do jeito que eu quisesse. É meu. Era como se fosse uma suspensão das proibições. Não é o fim das proibições, mas é uma suspensão. E aí surgiu o Deixe Quieto. O próprio nome Deixe Quieto. Ele está associado... Deixe Quieto. Exatamente. Aí tá no Spotify, como é que é? Tá... A gente está fazendo uma remodelação, porque aí veio o problema. O Deixe Quieto estava vinculado à página do estudioso, que era o Cursinho. E não ficou vinculado ao Enriquecendo com Você, ao Prof. Henrique Lucena. E aí, com a RAF patrocinando, bebida alcoólica, eu dizendo o que quero, como quero, do jeito que quero. E o pessoal, então, que comanda, que organiza, que coordena as redes sociais, achou melhor. Disse, não, vamos dar um tempo, vamos preparar uma outra estrutura apenas para o Prof. Henrique Lucena e tirar o Deixe Quieto do estudioso e levar para o Prof. Henrique Lucena. E é assim que a gente está fazendo. Existe agora um canal exclusivo, que é o Deixe Quieto. Ele está no ar, mas não tem nada ainda. O no primeiro YouTube? É no YouTube. O primeiro vai ser... dessa segunda temporada da gente vai ser gravado na segunda-feira. Entendi. Né? Mas então, quando esse programa for ao ar, já estará no ar, é isso? Aí, como exato. as pessoas podem fazer, então, para procurar pra assistir? o Deixe Quieto nas redes sociais, não só no YouTube, mas também em todas as outras plataformas de áudio, porque ele é um videocast. Mas ele pode ser ouvido nas outras demais, tal. E aí eu vou continuar fazendo essa questão, né, de dizer e dar os caminhos. Eu procuro muito fazer isso, mesmo quando eu não concordo, né, quando nós temos discussões mais acaloradas sobre esquerda e direita, sobre fascismos, socialismos, ditaduras, né, eu procuro me posicionar dando os caminhos. Mas por que Deixe Quieto? Eu não sei por que não, mas é bem sugestivo, porque pelos assuntos que ele falou aqui, e pelo que eu já vi... Eita, essa é boa, viu? É diferente, né? Olha aí, eu já tô curiosa também, eu já tomei aqui, tô super curiosa, ele vai explicar. Pra quem não sabe, o Deixe Quieto é quando a gente não quer se meter em alguma coisa, diz, vamos, deixe quieto. Né? Aí esses assuntos espinhosos, às vezes... Que é uma gíria até mais aqui do Nordeste, eu acho acredito, né? Assim. É uma coisa mais de uma identidade nossa aqui. Então, deixa quieto. Mas aí eu deixo quieto porque você já sabe que o negócio já vai ser... É justamente o contrário, né? Você não deixa quieto. Porque a provocação é essa, é igual a menino pequeno. Não faça. Não, se você não quer que ele não faça, diga que ele faça. Porque... Entendi. Se você disser... Se é um assunto que as pessoas ficam assim, não vamos falar sobre isso, não. É o assunto que vai estar no seu podcast. Exatamente isso, né? É você abrir essas discussões a partir de coisas que as pessoas se incomodam e muitas vezes se incomodam porque não conhecem aquilo que estão defendendo. Ou estão indo de encontro a alguma coisa que não conhecem. Essa polarização que a gente vive hoje parte muito disso. Entendeu? É como se ideologicamente só existisse direita e esquerda, quando não é isso. E no Brasil que ela não opera. Porque a esquerda e a direita no Brasil ela não opera como esquerda e direita no resto do mundo. Essa esquerda e essa direita, ela se confunde de acordo com os interesses nem partidários, mas com interesses pessoais, que é uma coisa histórica do Brasil. E muita gente ainda tem dificuldade de se colocar ali naquela reguinha, claro. Né? Porque não é só esquerda e direita, exato. É toda uma régua. As pessoas não sabem que, tipo, às vezes que você pode concordar... é essa, hein? Pronto, vou falar da cerveja. É legal porque hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, é muito fácil você manipular qualquer ingrediente da cerveja e chegar em qualquer resultado como esse aqui, por exemplo. Mas, historicamente, as cervejas e os estilos, eles eram muito marcados de acordo com a realidade daquela região, né? Esse aqui é um estilo histórico alemão, chamado Rauchbier, que tem uma pegada meio defumada, né? Não sei se vocês perceberam. Tanto no aroma quanto no sabor. Uma coisa meio bacon, né? É mesmo. Né? Eu senti agora, não vou mentir. Já vem com o tira-gosto. Eita. Mas eu trouxe justamente por ser Você falou do bacon, agora percebi bastante aqui o aroma. Por ser um estilo histórico, eu achei que cabia, né, trazer aqui. Legal. Porque era uma característica
muito do pessoal da Alemanha ali, daquela região. Como os ingleses ficaram muito famosos pelas portas, porque a água de lá era mais propícia para valorizar o malte. Então, esse aqui é uma cerveja da Hop Mundi, que é uma marca aqui de Natal, chamada Palermo. E aí no rótulo tem até a brincadeira do negócio pegando fogo aqui, por conta do defumado. Mas por que Palermo? Aí, não sei. Tá vendo? Mas tem uma historinha aqui, eu vou ler aqui. Já acendemos a parrilha e você é convidado para nos acompanhar ao bairro argentino de Palermo. Carvão, lenha e brasa são os elementos que trazem aquela característica defumada e serviram de inspiração para a nossa Palermo. Buenos Aires. Exatamente. Então tem a ver por conta da região ser muito ligada a churrasco e tal. Porque Palermo, pra mim, só lembrei da Itália. Pois é. Aí já veio a cidade na minha cabeça, que é uma cidade italiana diferente, né? E aí, o que achou? É bem diferente, né? Rapaz, eu achei massa essa questão da sua pegada aí da alemã, ela é fundamental, porque a cerveja, não só a cerveja, mas os alimentos e as bebidas alcoólicas, elas constituem identidade. Ela não é produzida simplesmente por ser produzida. Você tem aqui elementos ecológicos que estão associados, principalmente quando esses alimentos surgem, né? Isso vai do nosso queijo de manteiga, o nosso queijo de coalho. E eu digo aqui uma coisa, por exemplo, o nosso queijo de manteiga de verdade, o verdadeiro, o queijo de manteiga não falsificado, não deixa a desejar a nenhum tipo de queijo no mundo. Eu concordo. E olha que eu já comi muito queijo em muito lugar diferente. E ele tem uma história. Ele tem uma identidade, ele tem uma narrativa de quando, como e por quê. A cerveja, do mesmo jeito. Sim. Entende? Essas marcações, elas são muito importantes. Essa questão do defumado, essa questão do embutido, de como ecologicamente aquela região da Europa era por causa do inverno, de como você lida com isso e como você produz esses sabores, eles entranham na sua mente, constituindo o seu próprio corpo. Porque as pessoas acham que os corpos, as carnes, elas são feitas apenas, né? Elas são feitas apenas de ossos, peles, sangue, pelos, e não. As nossas carnes, elas são compostas ideologicamente, socialmente, politicamente, a maneira que eu deixo a barba, o cabelo, o perfume que eu uso. Eles são instituídos politicamente, socialmente, ideologicamente, e o alimento também, porque o alimento nos compõe. Né? Então, quando você está falando de uma cerveja como essa daqui, ela tem todo um discurso. A cerveja teve guerra por causa de cerveja, porque a gente, nós brasileiros, consumimos cerveja do ponto de vista de uma diversão, de um lazer, de uma descontração. Vai pra praia, vai pra festa e toma cerveja. Né? Sempre está vinculado ao lazer. A um lazer, mas a cerveja é alimento. Desde que ela surge 4.000, 5.000 antes de Cristo, né, ela surge como alimento. E esse alimento está associado a um grupo específico. Por exemplo, né, uma coisa que a gente já conversa, não tem como você desassociar a Guinness da população pobre e miserável dos trabalhos físicos da Revolução Industrial. Exato. Hoje ela pode ser muito cara, mas quando ela foi fabricada como um resto. Ela foi fabricada como um erro. O próprio estilo Porter, né, que é um estilo que nasceu no Reino Unido e tal, ele tem esse nome porque era a cerveja tomada pelos trabalhadores dos portos. Então, virou a Porter porque era a cerveja dos trabalhadores dos portos. Então, tem muita essa carga histórica. Jamais um homem nobre do século XVIII, do século XIX na Inglaterra, tomaria uma cerveja como essa. Então, ela é uma marcação social. A maneira que a gente toma, por exemplo, não é a cerveja, mas uma maneira que a gente toma a cachaça é fundamental. Entende? Você não chama o cara de uisquiceiro, você chama o cara de cachaceiro quando você quer criar um elemento pejorativo. Você não toma a cachaça degustando, você toma de uma vez. A cachaça, ela estava muito associada a uma catarse do escravo, porque a cachaça produzida era produzida para o consumo de escravos. A cachaça produzida era produzida para ser levada para o outro lado do Atlântico para servir como moeda de compra de escravos em Angola, na Guiné, principalmente. E aí a cachaça ela vai sendo elaborada ideologicamente e politicamente como uma bebida de pobres, uma bebida de pessoas desqualificadas e que, de certa maneira, o alto teor alcoólico facilitava determinados trabalhos, frustrações, humilhações, violências simbólicas e físicas que uma parte da população passava. Eles não vão ter cachaça, os ingleses, mas os ingleses vão ter um aguardente, o gin. Quem bebia gin? Era o pobre. Era um miserável. As guerras inglesas eram pagas, em parte,
dadas aos soldados com gin, quando você tinha determinadas batalhas perdidas ou batalhas que você iria exigir quase que um suicídio, você distribuía gin. E os soldados iam para a batalha com gin. Que eles já iam anestesiados. Exato. E a cerveja do mesmo jeito no século XIX. Eu lembro que você comentou aqui também, antes da gente começar, que você está com um planejamento aí de fazer um documentário que vai resgatar muitas informações da história do Rio Grande do Norte que a gente, hoje em dia, não tem acesso. Essas conexões aí, sendo que da história do Rio Grande do Norte, né? Para quem está vendo o vídeo, né, e não está só nas ondas do rádio, já viu que eu abri outra cerveja aqui, que é a 084, porque eu sei que é uma das preferidas do professor Henrique. Tinha que ter. Olha que a IPA tem uma história, a IPA, ela tem uma história extremamente significativa do próprio imperialismo. Sim, navegações. Das navegações imperialistas, de quem consumia, como se consumia. Ora, depois de você ficar embriagado com um negócio desse, você enfrenta o Império Napoleônico na Índia, no Marrocos, na Europa, você não tá nem ligando. E isso é muito significativo. As IPAs, e ela tem uma conotação de um sabor muito grande, de uma cor, de uma identidade. Então existe história muito grande, não só é categoria? O quê? Da IPA é uma categoria? É um estilo. Nesse estilo, como também na própria formação aqui. Diga aí, o rótulo da 84, né, é um caranguejo com as pinças abertas que vai atacar você a qualquer momento. Né? É um tanque de guerra. E essa cerveja me lembrou o episódio que o professor Henrique grava os vídeos pela cidade, né? E ano passado ele gravou um no Mangue. Ele levou uma cerveja da gente para tomar. E de repente eu olho ele no mangue, não sei o que, ele pega um caranguejo, um siri, goiamum, sei lá. É um aratu. Um aratu vivo. Mete o dente no meio. Foi engraçado demais. Tem nas redes sociais dele lá. Tem as imagens. Tem as imagens para comprovar, vai ter que provar, né? Eita, Laia. Mas, prof, vamos lá. Voltando aqui para a minha pergunta, né? Conta um pouco pra gente sobre esses bastidores aí desse documentário. Porque, assim, o Rio Grande do Norte é uma coisa muito complexa. O Rio Grande do Norte, ele começa, o Rio Grande, como a maior capitania da colonização portuguesa, né? Ela atingiu o que hoje é o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Ceará. E com o passar do tempo, o Rio Grande do Norte vai ficando pequeno, né? A Paraíba levou um pedaço, o Ceará levou quase tudo do Rio Grande do Norte. E no século XIX para o XX, o Rio Grande do Norte se transforma num dos menores estados, uma das melhores províncias do Império e um dos menores estados da República. O pequeno elefante. É o pequeno elefante. Exatamente, é o pequeno elefante. Né? E esse Rio Grande do Norte, ele nasce de muitas ações políticas, de muita violência, de muita coisa importante, significativa, até mesmo antes da existência da colonização. O Rio Grande do Norte é a esquina do continente. E essa esquina do continente, só para vocês pensarem, por ser a esquina do continente, todas as migrações pré-históricas que povoaram a América do Sul saíram do Rio Grande do Norte, da esquina. Então é da esquina, que vem o povoamento do interior da América do Sul. Se a gente fizesse o escoamento da via costeira, ou se a gente tivesse dinheiro para pagar uma arqueologia marítima, nós íamos encontrar que as primeiras rotas de povoamento do continente americano se dão pelo litoral do Rio Grande do Norte. Então, assim, é muito significativo, quando a gente está na via costeira, e você olha para a areia branca da via costeira, do outro lado dos hotéis, e você vê umas pedras pretas, a que a gente chama aquilo de arqueologia de beach rock, né? Pedras do mar. Sim. Aquelas pedras, todas elas, sem exceção, são sítios arqueológicos. Os homens pré-históricos, antes da existência das populações indígenas, pegavam aquelas pedras lá na beira da praia, que não era ali, levavam lá para cima com caranguejos, ostras, com lagostas, e quebravam para comer. Que lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, por exemplo, formou os sambaquis, que aqui não tem. Pelo menos em teoria não tem. E aí, aquilo era um local de moradia, era um local de fixação e de alimentação daquela população. Então, antes mesmo de você ter um povoamento efetivo, uma colonização portuguesa, ou os índios, as populações indígenas, janduís ou tapuis chegarem, nós já tínhamos uma presença importantíssima e estratégica aqui. Então, nosso Rio Grande do Norte ele é composto de grandes potencialidades e grandes importâncias.
Mas as pessoas não ligam ou não sabem. Eu não sei se não ligam porque não sabem, ou se sabem, não ligam porque dá muito trabalho trabalhar. Mas muitas vezes é falta de acesso mesmo, né? E aí a gente tem que criar ações culturais, programas, podcasts ou documentários, né? Para que essas informações cheguem a mais pessoas, né? Nem todo mundo tem a condição de estar indo para a sala de aula com frequência, ou mesmo a curiosidade, ou mesmo é incentivado para isso. Pois é, daí nasceu o projeto Natal Oculta. Que na realidade não é Natal Oculta, é Cidade Oculta. Porque ele pode ser estendido para Mossoró, para Caicó, para Currais Novos, para outras cidades. Sim. A cidade ela não é uma cidade apenas, a cidade ela é um objeto cultural. A cidade ela é produzida por estéticas, por lógicas, por odores, por sabores, que são compostas por temporalidades. Então, quando você está no Alecrim, você está numa temporalidade. Quando você vai para Nova Parnamirim, você está em outra, que nem é Natal, né? Mas enfim, você está em outra temporalidade. Quando você está na Ribeira, você está em outra temporalidade. Você andar pela Ribeira, Cidade Alta, você vê aqueles prédios históricos. Só que esses prédios históricos, eles foram construídos em séculos diferentes. Então, cada prédio daquele representa uma concepção, um entendimento, uma identidade. São tempos diferentes. Então, não existe uma Natal. Existem várias natais que estão sobrepostas nas suas ruas, nas suas avenidas, nas lógicas, nas maneiras que as pessoas falam sobre os bairros, sentem esses bairros. Olha o Alecrim. A lógica de deslocamento do Alecrim é uma lógica medieval, que os corpos se batem, se atritam, que você sente o calor, o suor, a identidade e olha impactado por aqueles barulhos que são fundamentais. Quando você vai para Tirol e Petrópolis é outra lógica, é a histórica da modernidade, em que você só tem linhas retas, que tudo é rápido, que tudo é fluxo, que você não sente os odores, que você não sente os sabores, que você não sente o cheiro da carne assada ou do feijão sendo preparado para o almoço, o cheiro de café, que o cara não pode andar gritando porque você está em condomínios gigantescos, então você não escuta o cara oferecendo o cavaco chinês, o picolé. Então a Natal Oculta, ele passa como um documentário, ele passa como alguém que está caminhando pela cidade e sendo impactado quando ele olha para cima e vê a fachada. Que a gente naturaliza a cidade. Sim. Você não percebe a cidade, você não sente a cidade. Mas aí você tá lá na Cidade Alta, de repente, ou no Alecrim, ou na Ribeira, você olha aquela fachada e diz, bicho, e essa fachada... Porra, isso, quem foi que fez isso, homem? Quando foi feito isso? É animal. E é muito visual, né? Isso que você falou. É a imagem. Botar isso num documentário é animal. É a imagem. O mundo da gente é feito de imagens. E agora tá em qual etapa? A gente está na formação ainda, porque isso na prática existe no Instagram. Isso na prática existe em caminhos turísticos que a gente fez, né, que a gente passou, inclusive a Raf participou de alguns momentos como esse, né? Mas agora ele está na produção do projeto. Que foram as caminhadas, Que foram as caminhadas. No ano né? passado. Exatamente. E esse Natal Oculta, ele está no projeto para ser aprovado, para concorrer à aprovação das leis de incentivo para que a gente possa movimentar não só a economia local, com profissionais de história, geografia, arquitetura, sociologia. E audiovisual também, audiovisual, né? principalmente o audiovisual. É muito poderoso o profissional do audiovisual. Sim. Ele é muito importante. Às vezes não tem a valorização que se precisa. Existe uma dificuldade muito grande porque o produto, a ferramenta do audiovisual é muito cara. Né? É como o governo brasileiro, olha, só porque eu não consigo ficar calado. Eu fui uma vez eu viajei, eu fui fora do país, fui a Portugal, e no último dia de passeio, fiquei um bom tempo e eu disse, bicho, como é que será que os historiadores portugueses escrevem sobre o Brasil? A gente tem livros, eu tenho livros, autores brasileiros que escrevem sobre Portugal. Mas eu não sei como é que os historiadores portugueses narram o Brasil. Aí eu fui para uma livraria chamada Bertrand, né, uma obra-prima de livraria, e comprei um livro. Só que eu não me toquei. Eu falei com o cara, porque foi assim, loucura, eu tinha que comprar e correr para o aeroporto. Então acabei me perdendo, enfim. E cheguei e disse, eu quero um livro que fala de história do Brasil. O que foi que eu pensei? Que um livro que tivesse numa livraria portuguesa sobre história do Brasil fosse escrito por quem? Português. Por portugueses, né? Do jeito que tava, eu peguei o livro, o cara disse, tal livro. Eu disse, tá bom, beleza, quanto é? Pá, paguei, guardei, botei na mala e corri pro aeroporto.
Quando eu cheguei Nem na... olhou, quando nem olhou direito. Era um brasileiro. cheguei na Ô, porra do professor. avião, mano, abri o pacote já disse, pronto. Vou passar a viagem todinha aqui lendo. Chegar em Natal, já sei de tudo, né? Porra, meu irmão. Era nacional, cara. Fiquei puto, meu irmão. Muito medo. Chega, eu não acredito não. Que merda, que diabo. Mas deve ter na A internet, pressa, né? Isso aí acontece porque... Mas era legal a história pressa. pra contar de comprar lá, É, né? Pô. cara, é Exatamente, diferente. entendeu? Aí sabe qual foi o massa? Quando eu cheguei aqui em Natal, tava na livraria. E tinha o livro que eu comprei em Portugal. Ei, Acreditem, gente. Eu comprei o livro em euro, em Portugal, e o livro lá foi mais barato do que aqui. É imoral. Ah, mas sabe por quê? Porque o nosso Acredito. governo cobra impostos sobre a produção intelectual, sobre livro, sobre os produtos que o audiovisual se utiliza para educar. E aí fica tudo difícil. É, você eu vou tira- até, você eu tira vou o até acesso da beber, viu, educação, depois né? dessa. Aí você acha Eu que... vou beber, viu, depois dessa. É a catarse. É Vamos verdade. beber, porque bebendo no vinho a verdade. Aí a gente fala mais. Ai, ai, ai. Verdade. Bom, vamos seguir podcast O Covil Tá On, é O Covil isso? tá on, tá? O Covil tá on. O Covil tá on é quando a gente vai falar da agenda. Nossa né? agenda Das novidades e do tudo. Beleza. episódio. Como a gente passou 2 meses praticamente aí, né? De férias do Recesso, Oracopo, né? férias. Digamos assim. Tem muita novidade para contar, né? Então, a primeira lá. que a gente vem falando ao longo dos últimos programas é que finalmente o Covil Arena está on, né? Está aberto. Eita, que é o coloca um nosso- efeito aí, Emanuel. Que é o nosso novo espaço da fábrica, né? Dentro do Estádio Arena das Dunas, que é onde a gente está gravando aqui, inclusive. Em breve vai ter um estúdio lá dentro da fábrica. Mas está aberto e aberto ao acesso de qualquer consumidor, né? Como era o Covil BR. Você vai poder ir para degustar nossas cervejas, visitar a fábrica e, enfim, ter uma experiência real dentro de uma cervejaria. Os horários são de quarta a sexta, a partir das 16 horas até as 22, e no sábado, das 10 da manhã até as 22, né? Que era o mesmo horário do Covil BR. O Covil BR também está on. Então, assim, hoje a gente tem 2 bares da RAF, né? Que tem na Arena, que é a fábrica, e no BR, que é o mesmo endereço dentro do posto Novo Horizonte. A diferença é que lá não tem mais fábrica, agora é um bar da RAF, e os horários de atendimento são esses do Covil Arena, que eu falei, e mais o domingo. Então, a partir de agora, a gente está abrindo também aos domingos, lá na BR. E tem também feijoada nos fins de semana, que é uma novidade também. A galera pedia muito comida durante o dia, né? Porque a gente tem a parceria com a Milos na noite. E agora a gente tem a feijoada nos sábados e domingos durante o dia. E aquele hambúrguer é pau, viu? É bom demais, né? Pelo amor de Pô, Deus, Uma pelo amor de delícia, Deus. né? Não. E Mandar aquele um abraço cara aqui para a equipe do Milho Ex, porque Pode olha, crer. E eles eu vou dizer, arrasam. viu, a lógica artística daquele cara, essa cara que ele tem, o que é isso, homem? Ele tem uma criatividade invejável. Ó, É. hambúrguer, cheddar, bacon, dá certinho. Cadê? Com a 8 e quase 4. 0,84. Dá mesmo, Ei. combina. É, cara, E de quando você bota verdade. um toquinho de pimenta, o lúpulo, né, que a cerveja, a 084, ela é muito lupulada. O lúpulo, ele dá um punch, assim, quando tem pimenta, ele dá uma bom potencializada. Potencial. Gostou? Chique demais. Não, diga de novo, dá o quê? Potencializada. Eita porra. Muitas novidades, hein? Muitas novidades. novidades. Ao E longo se- dos programas a gente vai contar cada vez mais Pois coisas. é, e se você ainda não conhece o Covil Arena, gente, por favor, né? Vem pra cá, porque Vem pra tá cá, vem pra lindo cá. demais. Tá massa. Tem dardo, tem transmissão de jogos, tem várias coisas aí pra galera curtir. Tá ótimo. Vem e faça sua catarse aqui. Isso aí. Cerveja não falta. Cerveja não falta, não. Tem até jogo de dados pra se sentir num pub medieval. Não sei se tinha dado na Idade Média, não. Mas pode ser um pub irlandês, né? Um pub inglês. alguma coisa Pode assim. ser sim. Henrique, sempre no finalzinho aqui do Eurocopa, a gente tem um quadro chamado Dicas Fuderosas, que faz alusão à cerveja fuderosa, né? Que também é maravilhosa, que a gente adora. Então, eu queria te convidar a deixar para os nossos ouvintes, os nossos espectadores pelo YouTube, uma dica de conteúdo, algo que tenha te inspirado aí nesses últimos meses. Rapaz, não sei nos últimos meses, mas eu tava com a ideia aqui de fazer da gente conversar sobre o Expresso do Amanhã, que é uma série Netflix. É uma série muito legal, é uma série que dá pra você refletir muita coisa, principalmente a primeira temporada, né? E assistam.
mas eu mudei aqui. Eu acho que os efeitos do álcool, eles são excepcionais quando você canaliza positivamente. De toda forma, tá aí a dica, né? É uma dica. Você foi uma tática para dar galera. 2 dicas nenhuma. Você sentiu essa tática? Ei, o poder da palavra é o poder da manipulação. Não se engane, não. Eu desconfio de tudo e de todos. Rapaz, mas essa conversa da gente aqui, eu acho que ficou massa. Até dos bastidores. Leiam Revolução dos Bichos. Ixi, é bom demais. Olha. Putz, muito bom. Jorge Excelente Orwell. dica. E também, aí quando vocês terminarem de ler e perceberem essas mudanças políticas, essas transformações, né? Eu li aquele livro quando era pequeno, sabia? É porque é um livro que tem uma linguagem infantil, né? Só que você cara, pega outros... Só que é extremamente perigoso o livro. Né? Minha mãe me deu pra ler, porque eu não era alcançável. Eu acho que mãe, que não tinha lido, o livro era do meu pai. Mãe não tinha lido. E quando ela leu o título Revolução dos Bichos, aí ela achou que tava falando de bicho, sabe? Aí tava na parte baixa da biblioteca. E aí você pegou. Mas eu peguei. tava falando de bicho, né? Tem o povo, fala de bicho, né? Fala de bicho. E aí eu li o livro e já o reli umas 4 ou 5 vezes. Toda vida que leio eu encontro coisas diferentes. Lógicas sociais, políticas, ideológicas. Só que sabe qual foi a minha maior decepção? Anos depois... Você descobriu o posicionamento do autor. Eu descobri o posicionamento do autor. Nossa. Cara, eu descobri um texto dele falando sobre o imperialismo inglês, que ele fazia uma solicitação à Rainha Vitória, por escrito, que a Rainha Vitória deveria proibir que os indianos frequentassem o mercado em Nova Delhi, porque os indianos fediam. E os ingleses tinham direito, como colonizadores, de consumirem os produtos no mercado indiano sozinhos, sem a presença dos indianos. Claro que o texto é bem mais complexo, tal, mas toda vida que você lê um autor, que você lê um livro, procure saber quem é o cara, viu? Não significa dizer que a obra é ruim ou não serve, mas... A obra é maravilhosa. Mas sabe uma coisa que eu acho legal sobre isso? Tanto a Revolução dos Bichos quanto 1984, é que os dois livros eu vejo muitas opiniões da polarização, digamos assim, Claro. que se apoiam muito nos textos. Então, ele consegue comunicar muito para vários espectros diferentes. Né? Eu fico, caramba, esse cara ele tinha um poder de... Claro, porque é a contradição dele próprio, ele está falando sobre poder. Por isso tem um filósofo, vou dizer isso para ficar calado, agora que vamos ser cancelados. Eu acho que é por isso também que os livros acabam não sendo tão datados, né? Não, você consegue sempre né, fazer comparações o Big com Brother a realidade. é a todo vapor e o Exato, 1984... Você não tem uma temporalidade, são autores universais. Eles são universais porque a temporalidade deles é vagante. Né? Porra, que bonito. Gostou? Agora olha só. Outro corte, né? Aquelas. Cortou ou continua? Não, continua. Cara, Deleuze é um filósofo francês desses tensos. Sabe o que Deleuze diz? Que a esquerda jamais pode chegar ao poder. Porque quando a esquerda chega ao poder, ela opera com as mesmas ferramentas da direita e se cristaliza no poder. É exatamente a Revolução dos Bichos. Ele diz que a esquerda sempre tem que ser oposição. A esquerda sempre tem que botar o dedo na ferida. A esquerda sempre tem que indicar o que está errado. Mas quando ela chega ao poder, ela se cristaliza como todos os outros poderes. Polêmico, hein? Polêmico. Eita, agora eu quero ver. Tenso. Mas foi eu que disse não, viu? Nem foi o podcast da Rafa. Foi Deleuze, processe ele. Olha. Depende, né? Porque estamos aqui gravando, não sei, pode ser que role uma tesourinha. E estou sendo coagido aqui, ó. Gente, vamos lá. Vou deixar minha dica, Fê, antes de você falar a sua, pode ser? Claro. Pode? Pronto. Eu vou deixar a dica que é esse HQ, se chama Jane. Vou deixar aqui bem bonitinho pro André capturar. Assim? Deu certo? Ok. Gente, esse HQ eu ganhei de presente da minha irmã, a Dani Zuz. Um beijo, Dani! De Natal. E ele é maravilhoso. Ele é da coautora da série de TV Crazy Ex-Girlfriend e do desenhista de Conto de Areia, a Aline Bronch McKenna. Ela é a premiada roteirista do filme O Diabo Veste Prada, que com certeza você que está ouvindo a gente ou assistindo no YouTube já deve ter
assistido. Mas, assim, a HQ é maravilhosa. Ela conta a jornada da Jane, que é essa jovem, né, que vai para Nova York e, enfim, começa a trabalhar e conhece pessoas. E acontece uma série de coisas e você vai, assim, se envolvendo muito com a história e também com as ilustrações. Assim, as ilustrações são muito bonitas, não vai dar para mostrar aqui para vocês, mas cada página tem um tom, tem uma cor diferente. E o que eu mais gosto, sabe, professor, assim, de ler HQ é exatamente de perceber essas nuances que o desenho traz no papel, né? Você vai entendendo a história e vai percebendo coisas que só o desenho traz pra gente, assim. Linguagens diferentes. Sem estar animado, pois é. E eu gosto muito de ter esse tipo de experiência, sabe? Então, trouxe aqui pra vocês que gostam de HQ, ler, comprar, que é maravilhoso, tá? O Jane. Show de bola, show de bola. Bem, eu vou dar minha dica que eu mudei também ao longo do programa. Eu ia falar de uma coisa e decidi falar de outra para ficar temático o negócio. É uma série da HBO que já tem alguns anos, chamada Boardwalk Empire. É uma série que fala sobre o período da Lei Seca dos Estados Unidos. Ah, legal, sei. E ela tem ninguém mais, ninguém menos, na direção de alguns episódios e na roteirização da série, que Martin Scorsese. Então, assim, é uma série que, surpreendentemente, eu escuto poucas pessoas falando, mas ela é muito bem produzida. Ela é legal. Eu acho que tem 5 ou 6 temporadas, não lembro agora exatamente. Mas se passa numa cidade litorânea dos Estados Unidos, chamada Atlantic City. E é a história de uma turma lá que contrabandeia bebidas, né, na época da Lei Seca. Aí o cara tem um irmão que é o xerife da cidade, mas está dentro do esquema. E aí tem toda aquela atmosfera de máfia dos filmes de Scorsese, né? Então, assim, se desenrola muita coisa. Tem toda essa questão que você falou do empoderamento feminino na época e tal. Então, é muito legal. Boardwalk Empire, né, em inglês, que é como se fosse o império da calçada, do calçadão, porque é a região lá da cidade que eles mais atuam, no começo, pelo menos. Então, fica a dica aí. Muito boa a série. 5 temporadas. É um pouco longo, mas passa voando, assim, muito bem produzida. É massa, recente? É recente Eu ou acho que mais tem antiga? uns 10 ou 15 anos. Ah, é mais antiguinha. A primeira vez que eu vi foi em 2013, 14, eu acho. Eu vi E repete onde está disponível? HBO. HBO. Tá ótimo. É massa. Vale a pena. Bom, professor Henrique, eu sei que assim nós teríamos aqui, né, Fê, muito mais coisas para conversar e principalmente para te ouvir. Foi muito, muito bacana mesmo nesse episódio poder te ouvir. Muito obrigada pela sua presença. Esteja sempre sabendo, né? Esteja sempre presente aqui com a gente. A gente está querendo, inclusive, fazer um segundo round, é isso mesmo? Nós vamos fazer uma segunda parte. A gente tem um projeto engavetado aí, né, Henrique? Engavetado não, né? Que tá prestes a sair, que falar sobre os rótulos da RAF e tal, não sei o quê. E a gente aproveita e pega o gancho para falar mais da história local. Olha aí, spoiler, hein? Muito bem, pois eu estou à disposição. Para mim é um grande prazer e regado a muito suco de cevada, tudo dá certo. É isso aí. Será muito bem-vindo sempre. Valeu, muito obrigado. Valeu, Henrique, Érica. aproveita para falar aí onde é que as pessoas lhe encontram, Instagram, canais de YouTube, seja lá o que for que você tenha. Aproveita e faça o merchan aí. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá. Quem quer aprender história, Enem, humanas, linguagem, tudo integrado, tem o Estudioso BR, tá? Então, sei que meus alunos não, mas os pais talvez estejam, então, se tiverem, lá no o Estudioso BR encontra o cursinho. E quem quiser conhecer um pouco sobre a história do Natal, conhecer um pouco sobre a história do Rio Grande do Norte, sobre opiniões, sobre alguns posicionamentos, só me procurar lá, me acha no @prof.henriquelucena. Tem lá os canais do YouTube que consegue encontrar também nessa mesma pegada. Então, é isso aí. E enriquecendo com você. Show de bola. Eu já sigo todos. Eu também, gente. Eu sigo todos no Instagram. Maravilhoso. Muito conteúdo bem bacana mesmo. Professor e influenciador digital. Sobre isso, né? Bom, gente, na internet eu estou no @ericazusa. No Twitter, erica_zusa. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Papo de Mídias, no Instagram, @papodemídias. E quem ainda não segue a Cervejaria RAF, fica o convite aí, @cervejaria RAF. Quem quiser me seguir no meu pessoal é @FernandoANóbrega. Aí você vai encontrar alguns bastidores de várias coisas do meu dia a dia. E quem quiser seguir o perfil do Horacopa, agora a gente tem um perfil exclusivo do programa, né? Que é o @HoraCopaPodcast. Mudei, era
hora.com, mas fica mais legal agora com o podcast. E quem quiser ouvir os outros programas, Érica, onde é que encontra? Para ouvir os outros programas ou assistir os outros programas no canal da RAF, no YouTube, ou em todas as plataformas de streaming de áudio, gente. A plataforma que você preferir, tá? A gente está lá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e no Ola Podcasts. Então é só colocar lá e conferir aí os episódios da primeira temporada. Este está sendo o nosso 11º episódio. E é isso, né? Logo, logo saímos de volta. Exatamente. Detalhe, quero mandar aqui o meu abraço, meu beijo para Dani, da loja Madá, que me vestiu hoje, gente. Olha que chique! Patrocinada já. Patrocinada ela. Então eu vou, assim, dedicar esse último brinde aqui do Oracopo a Madá pela confiança e por esta collab, né? Collab Madá, Papo de Mídias e RAF. Show de bola. Galera, então, aproveitem, bebam cerveja local e vamos escutar os outros programas. Valeu! Olha que RAF não é uma cerveja, é uma experiência. Gostei. Valeu!